Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Chegamos ao terceiro mês do ano, 2024, e, seguindo a lógica dos meses anteriores, avançamos para a camisola número 3. Depois da 1, o guarda-redes, claro, e do número 2, nem só laterais direitos. Hoje chegamos ao número 3 e a lista é idealizada e escolhida por Sr. Rui Miguel Tovar. Rui, quem são os 3 do teu contentamento? E é importante fazer aqui um pequeno parênteses, antes da tua resposta. Os nossos colegas do Matraquilhos fizeram uma coisa parecida. Sim, senhor. Nós só soubemos posteriormente, Foi, mas fica esta ressalva para que não haja confusões. Sim, é verdade. Até falamos em off com o Fragoso e foi ele que nos confidenciou que tinham feito um Matraquilhos numérico, não era? Era, numérico, exatamente. Portanto, nós por acaso não tínhamos ouvido, mas fica Não. aqui esta ressalva para que não haja qualquer tipo de tentação de dizer que andamos a imitar claro. ideias Não, por acaso. dos nossos amigos. Sim. Não. Boas ideias, neste Boas caso. ideias. Bem visto, bom dia. 3, para mim, o primeiro que me vem à cabeça é o Maldini, não é? Não por espetacularidade, mas sim por segurança e por ser homem de um clube só, que também é aquilo que às vezes nos move quando falamos sobre os jogadores que apreciamos. E claro, esteve num grande Milan. Aliás, esteve em vários grandes Milans, não é? O primeiro de todos foi o dos holandeses, mas depois ele foi por aí fora e até a última Liga dos Campeões que conquistou foi em 2007, portanto ele teve da conquista de 89 até 2007. São muitos anos a vibrar. O Maldini tem um currículo sensacional em matéria de títulos e de jogos e que seria muito mais valorizado se tivesse conquistado o Mundial 94, perdido para o Brasil de penaltis, ele estava lá, e se tivesse conquistado o Euro 2002, perdido pela França no gol de ouro do Trezeguet. Dá que pensar se ele tivesse sido bem sucedido na seleção italiana, ou melhor, ainda mais bem sucedido na seleção italiana, que currículo seria esse, né? Porque ele tem a Taça dos Campeões, tem um golo com o pé direito numa final da Liga dos Campeões, em 2005, com o Liverpool, em Istambul. Tem uma série de números que nos fazem vibrar, porque, lá está, a regularidade era mesmo era o seu mandamento principal. E, assim, perguntaste-me hoje, agora, eu lembro-me de Maldini. Claro que se me perguntasses daqui a um minuto, se calhar lembrar-me-ia do Inácio, mas é porque estou a ver aqui uma revista do Porto, campeão europeu 87, eu lembro-me dele ser o número 3. Haverá outros jogadores bastante interessantes, e já que estou a falar de Maldini, claro que tenho que falar do rival contemporâneo dele, que era o Roberto Carlos, que tinha uma circunstância que é muito brasileira, porque os 3 na seleção é aplicado aos centrais. É o Ricardo Gomes, é o Tiago Silva, e o 6 é que é o lateral esquerdo, Roberto Carlos e Marcelo. Mas o Roberto Carlos é o 3, por definição. No Real Madrid, ele fez carreira no Real Madrid, sobretudo, também fez no Inter, claro, no Palmeiras, mas no Real Madrid foi onde teve mais fama, onde acumulou muito mais fama, e era o número 3. Portanto, e esse é um 3 imperdível e inesquecível, porque também conquistou a Europa, o mundo, numa equipa sensacional e com muitos mais golos, claro. Diria que foi o melhor lateral esquerdo que eu vi na vida. Sim. Juntamente com o Maldini, mas o Maldini penso nele mais como defesa completa. Eu compreendo, não claro. Só como lateral carrilheiro. Claro. Exatamente. De acordo. Estou plenamente de acordo contigo. Roberto Carlos fazia-nos sonhar, não é? Quando a gente o via a subir, a passar o meio campo. Já metia medo, não é? Temos aí problemas. Aquele entroncado, baixinho. Sim. E gols impossíveis. Gols impossíveis, aquele à França. À França, ao Bartes, e aquele que ele mete na linha de fundo, muito longe. Não sei que jogo é que é esse do Real Madrid. Do Real Madrid, sim. É um estou a ver do campeonato, não é? Sim.
Sabes quais são os atuais números 3 de Porto, Benfica e Sporting? Não. Só para isto, pergunto isto Não, só para não. confirmar. O 3 é o Pepe, não é? No Porto é o Pepe. 3 é o Pepe, que também é na seleção. No Porto, Pepe. E curiosamente também é um legado de defesas centrais, porque também foi Bruno Alves. Também foi Não Bruno foi só o Alves. 2, também foi o 3. O 3 do Sporting. Também é um central. É? Vi agora. Então. Eu só estou a fazer esta pergunta para confirmar a minha tese de que os números hoje são profundamente desvalorizados. Mas Santos Juste. ok. Muito bem. E no Benfica é o Álvaro Carreras. Que era o Grimaldo, o ano passado, não? Nem sei se Seria o o Grimaldo. 3? Não estou a imaginar o Grimaldo com Não? 3. Ok. Já te digo qual era o de Grimaldo. Sim, tudo bem. Imagina um 15, eventualmente. É. Não sei porquê. Deixa eu ver. Ruben Miquel, número 15. Opa, mas de facto, hoje em dia, os números, a não ser por uma questão de marketing para vender as camisolas e um craque, acho que são muito desvalorizados os números, não é? Pois. Sim, antigamente havia essa. Eles podiam mudar de número, não é? Podia haver jogadores que podiam ser o 9, Mas a o 11. lógica era diferente, acho que era mais sólida. Sim. De acordo. No Porto, o branco, para mim, foi sempre o 3. O 3, o branco. E o Vluk, não era o 3 O também? Vluk também era o 3. Pois, lembro-me disso. Sim. O Rui Jorge. Rui Jorge. O nosso Grimaldo, o querido Grimaldo, que está a fazer um ano maravilhoso. Está, no Bayern. Era o 3. Era, pois. Era o 3. Era o 3, sim senhor. Portanto, fui desmentido aqui em direto. Alex Grimaldo era o número 3. Mas há muitos 3 marcantes nas nossas vidas. Já falaste daqueles 2 que eu escolheria logo à frente. Maldini e Roberto Carlos. São os nossos contemporâneos, não é? Craques. Também há o Brema, por exemplo, não é? Andrés Brema, recentemente desaparecido, também marcante porque... Marcou na meia-final a Inglaterra e depois na final a Argentina. Em 2 lances de bola parada. E eu nunca soube se ele era esquerdino ou destro. Que ele rematava com o pé direito e rematava com o pé esquerdo, marcava penaltis de pé direito e penaltis de pé esquerdo. Pois. O da final é com o pé direito, não é? Ou não? Eu tenho ideia que sim. O nosso Gacochea esse não chegou. Ali, não é? Pois não. O jogo foi o pé direito para a direita do Gacochea, não é? Acho que é isso. Mas o 3, se calhar mais marcante, mais impressionante que eu vi cá em Portugal, Grimaldo está muito bem posicionado aí, mas o branco, pela forma como rematava, como pegava na bola, era 3 dedinhos. Sim. Como 3, exatamente. Tinha um pontapé incrível. Sim. E teve que ficar pouco tempo, não é? Quantos? 2 épocas? 2 épocas. 2 épocas. Sim. E depois faz o Mundial 94, acaba por beneficiar da lesão do Leonardo para ser titular naqueles jogos finais. Pois, já e faz um golo maravilhoso à Holanda. Faz. Holanda. O 3-2 definitivo. Porque a Holanda conseguiu empatar 2-2. É livre direto, não é? Tem que ser. É que a bola passa no meio de 2 jogadores, parece-me. O branco. E o De Goy fica... É De Goy. É De Goy, não é? Tenho ideia que era ele. Sim, o branco tem uma história engraçada no Porto. Bateu à porta da casa do presidente para lá da meia-noite. O presidente abriu a porta, o branco estava num frenesim que tinha uma proposta de um clube que queria apresentar ao presidente um representante com uma proposta, não sei se era a proposta do Génova, né, de Itália, e o presidente recebeu o branco, abriu-lhe a porta e disse: primeiro estás multado em 500 contos, porque já passa da hora do recolher, e depois vamos ver se amanhã tem tempo para receber o teu representante. Muito bom. Muito bom. Portanto, Branco, tenho ideia que era um jogador... Não, tenho ideia não. Era um jogador fantástico, mas os jogadores que estiveram com ele nesse Porto, e também alguns no Brasil, falam-me de um jogador gozão que estava sempre a brincar, e aliás era dos poucos que tirava o Arthur Jorge do sério. No bom sentido, não é? Eu entrevistei o Branco, estava agora aqui a pesquisar, em 7 de fevereiro de 2019, aliás foi publicado neste dia, terá sido uns dias antes, e ele, o título da entrevista é: o Arthur Jorge apanhou-me a imitá-lo e foi o fim do mundo. Porque ele tinha a mania de imitar as vozes dos colegas, e com os colegas tudo bem. Pois. Mas o Arthur Jorge, calma aí, não é? Claro, óbvio. Certo dia ele está no balneário a imitar o Arthur Jorge. Só que eu não sabia que nas costas dele estava de porta aberta, já olhava. Sim, senhor. Imitas-me bem, pá.
o Branco, que é, além de ser um grande amigo do nosso querido Bebeto, está a pesar mais 40 quilos do que pesava quando jogava a bola. Pronto. Ainda bem que é agora e não como jogador, assim, sempre patrocinou o título mundial do Brasil em 94. Ele estreou-se no mesmo jogo do Vítor Bahia. É? Estava agora aqui a recordar essa entrevista, na altura foi ao Mais Futebol. 11 de setembro de 88. Com o Vitória, em Guimarães. Com Vitória em Guimarães. O Porto estreia 2 jogadores, Vítor Bahia e Branco. Espetáculo. Quinito, na altura. Pois, Quinito, sim. Exatamente. Estava agora aqui a ver esta entrevista e é curioso. Lindo. É uma personagem gira. Na mesma altura, tipo, Sporting devia ser o Leal, não? Número 3. Paulo Torres também foi. O Veloso era mais 5, não era? E 2 também. E 2. Muito 2. Muito Quem é 2. que seria o 3 do Benfica? Boa pergunta. Ricardo Gomes. Não, e o Álvaro? O Álvaro Magalhães, talvez. Seria o 3? Moser mais 4 ou 5, não? Eu acho que o Moser era o 5. Sim. Tenho ideia de ver o Moser com o número 5 nas costas. Número 5 nas costas também, sim. Mas perguntas bem o 3 do Benfica. É um número que... Olha, que, pá, para a Alemanha tem um peso indiscutível. Para além do Berrema ter sido o autor do golo do título mundial em 90, não é? Também foi o autor do penalti de 74, o Breitner. Paul Breitner. Número 3. Que voltaria a marcar pela RFA na final do Mundial de 82, também com o 3. Portanto, incrível. A Alemanha tem esta ligação forte com o número 3 em finais, porque são 3 gols em finais de mundiais com o número 3. Não é para todos. Não é para todos mesmo. Portugal tem o Pep, que marcou no Mundial 2018 ao Uruguai, e 22 à Suíça, com o número 3 também. Mais jogadores. Há um jogo inacreditável que tem muito a ver connosco. Portugal-França, 84. Portugal-França, 84. 1-0 Domergue, número 3. 1-1 Jordão. O lateral esquerdo que não marcava golos. Número 3. E que nessa tarde se lembrou e... 1-2 Jordão, número 3. 2-2 Domergue, número 3. Dos 5 golos, 4 são com o número 3. Incrível. Isto é uma proeza. Incrível. Primeiro porque o Domergue não marcava golos a ninguém, marcou nesse dia 2. E o Jordão era o 3. E o Jordão era o 3. Nené 2, Jordão 3. Yeah. Pelo amor de Deus. E o Gomes não era o... Não, o Chalana que era o 4. O Chalana era o 4. Lima Pereira era o 10. Portanto, em outubro, Lima Pereira vai ser o domingo esportivo. Prepara-te. Exatamente, em outubro. Em Lima. Mas é isto, Jordão e Domergue fazem a festa na meia-final do Europeu 84. Estavas a ver mais números 3 aí? Ruizinho, estava aqui a ver, tive essa curiosidade. Lembrei-me da final de 90, Milan-Benfica, portanto, Taça dos Campeões Europeus. Maldini contra quem? Por causa do Maldini. Claro, Maldini sabia que era o número 3. Na equipa do Benfica, número 3, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, sim. Pois é. Maldini e Ricardo Gomes. Silvio na baliza, José Carlos, número 2, número 3, Ricardo Gomes. Claro. Sim, pois lá está. Ele tinha o número da seleção e do Benfica. Neste jogo, quem é que terá sido o lateral esquerdo? Portanto, o Benfica aqui tem 3 centrais, Samuel, Aldeir e Ricardo Gomes. E tem, portanto, um deles terá jogado no lado esquerdo. Terá sido Samuel? Não me recordo. Sim. Curioso. Sim. Meio campo com o Jonas Stern, Valdo e Hernani. Pois. Paneira na direita, Pacheco na esquerda e Mats Magnussen, ponta de lança. Pois. Curiosamente, Fernando Mendes, lateral esquerdo, estava no banco. Estava no banco, pois. Deve ter ficado aziado. Sim, o Conhecendo o Fernando. Sim, ele e o Eriksen não trabalhavam, não combinavam bem. Não funcionava aquilo. Não funcionava. É uma pena, porque o Fernando Mendes era um jogador Tu entrevistaste-o há pouco tempo para a Renascença? Para a Renascença foi. Sim. Muito é uma pessoa que, se falarmos da carreira dele, é muito interessante, porque tem boa memória. E tem um percurso incrível. Fala de maneira desafogada de tudo e sabe contar as histórias. Tem jeito para... É engraçado. Foi uma entrevista que eu gostei bastante de fazer. Nunca tinha falado com ele cara a cara, como estamos aqui. Portanto, foi um acontecimento que eu gostei e soube a pouco
como todas as entrevistas que só demoram 50 minutos, ou Sim. uma hora e pouco, ficamos sempre, podia ter perguntado tanto mais coisas. Tanto mais coisas. Mas ele foi muito... eu acho que ele no Sporting devia ser o número 5, lateral esquerdo. Não sei porquê. Não estou a vê-lo como número 3, lá está. Mas agora não consigo ir para trás, não consigo ver isso. Mas que era o número 3. Ele jogou no 7-1. Será que jogou com o 5 ou com o 3? O grande Fernando Mendes. Porque lá está, o número 3 tanto pode ser para onde fazer central como para onde fazer esquerda. Claro. Variava sim. muito. Era. Mas o Fernando, por acaso, outro dia vi um bocadinho dessa entrevista, não vi toda, vi um pedaço bom e achei muito boa. Muito boa. Ele é porreiro. Atenção que o número 3 também dá para guarda-redes, não é? Claro. No Brasil, 58, primeiro campeão do mundo. Primeiro Brasil campeão do mundo. Número 3, Gilmar. Era guarda-redes. Isso é ótimo. 8 anos depois, Mundial 66. E falámos aqui a semana passada do José Pereira, como suplente do Carvalho na equipa das Árvores, a propósito do Dia da Árvore. José Pereira foi titular a partir do segundo jogo e foi até ao terceiro e quarto lugar. Guarda-redes do Belenenses, número 3. E tem uma história inacreditável, porque o José Pereira é o primeiro guarda-redes português a sofrer golos. Não, é o primeiro guarda-redes do mundo a sofrer golos do Pelé. O Belenenses está no Brasil, vai jogar com o misto Vasco Santos. O Pelé joga e marca 3 golos. Portanto, José Pereira é o primeiro guarda-redes, é português, a sofrer golos do Pelé, sofre 3, é número 3 no Mundial 66. E agora há aqui adensa-se um mistério, porque nunca mais ninguém ouviu falar do José Pereira, porque ele renunciou a qualquer contacto com os jornalistas. Ele não saiu a bem do Belenenses, foi para o Beira-Mar, também não saiu a bem do Beira-Mar, foi viver para Barcelona, onde continuou a não receber jornalistas. E agora, ao que parece, isto é curioso porque estamos em 2024 e estamos a falar ao que parece. Ao que parece, vive ali perto do estádio do Restelo, numa zona chamada Caramão, no Caramão. Não conheço. E o que se diz é que ele instruiu todos os vizinhos onde vive, no prédio onde vive, a não dizer nada sobre ele. Mesmo. Ele é um bicho do mato há muitos anos, não é de agora, há muitos anos. E ninguém do Belenenses sabe se ele está vivo, se não está. Como é que soubeste que ele vive agora no Caramão? Já agora, fiquei curioso. Foi por... Devido a esse manto de silêncio que o rodeia, como é que a informação te chegou? Eu tenho um amigo do meu pai, portanto, que já tem 70 e tal anos, que gosta muito desse mistério, e então está muito atrás dele, está empenhado em tentar encontrá-lo, mas não consegue. Já ligou para o Belenenses, já falou com pessoas que pertenceram ao Belenenses, mas que agora estão reformados e que, portanto, ele manterá algum amigo do mundo do futebol, não? Não faço ideia. E estás a ver, é um guarda-redes titular do Mundial. Ninguém sabe dele. Incrível. Olha, eu por acaso nunca tinha pensado sobre isso, naturalmente, mas agora fiquei... Eu acho que se há pessoa capaz de descobrir isso, és tu hoje. No Caramão. Vais para o Caramão. Caramão, é ali na zona do Restelo. E pronto, lá está. São 2 guarda-redes com o número 3. O Gilmar desaparecido está porque já faleceu. O José Pereira está desaparecido por iniciativa própria há muitos anos. Ninguém sabe onde é que ele está. Temos também um caso muito engraçado que tem a ver com a história do futebol, porque o melhor marcador em mundiais com a camisola 3 é um avançado, chama-se Gian, aquele avançado ganês. Tem 6 gols. Gian. Exatamente, Asamoah Gyan. Tem 6 gols em 3 mundiais, sempre com a camisola 3, e é ele que falha aquele penalti no último minuto do prolongamento com o Uruguai, portanto podia dar a qualificação do Ghana, e não, depois no desempate de penaltis, quem passou foi o Uruguai, que depois foi eliminado pela Holanda, portanto a final foi Holanda-Espanha, mas é engraçado ser um avançado
o melhor O três. goleador do número 3 em mundiais, não é? Estamos à espera de um defesa, de um Rema, por exemplo, da vida, ou de um Breitner, não, é sim, o sim, Jean, sim, claro. o Asamoah Gyan. É um número que deixa este registro em matéria de mundiais. Ruizinho, e obviamente o número 3 também te faz lembrar, e a mim também, o senhor Moraes, o do cantinho do O Moraes, Cantinho de Moraes, exatamente. Sim, rei de Antuérpia. sim, exatamente. Número 3. É um... Ele é um jogador bem, é especial porque marcou o gol decisivo e está na história do Sporting e de Portugal. Uhum. Mas tem um lado interessante porque nessa época ele já tinha marcado 2 golos de canto direto na primeira divisão. Um à Académica e outro ao Leixões, se não me engano. Isso é que pouca gente saberá, não é? Pois, sim. 2 golos, portanto marcou 3 golos olímpicos nesse ano, o que revela de facto Aquilo era intencional. intencional, havia um estudo, havia um propósito para marcar os cantos daquela maneira. Ele metia, segundo sei, o Figueiredo como ponto de mira, e a bola ia lá. O Figueiredo, claro, tratava de atrapalhar com simulações de guarda-redes ou Sim. outros marcadores, Depois de trovar guarda-redes em e a ação. bola entrava. Portanto, entrou no Campeonato Nacional 2 vezes e depois, no topo da cereja, Pumba. marcou, não no último jogo da época, porque o Sporting ainda foi depois jogar com o Vitória Futebol Clube para a taça e até foi eliminado, mas no jogo mais importante, que era a consagração europeia ou não, a verdade é que o Moraes, com o número 3, fez o gol. Ele que há um ano em que joga como extremo e é o melhor marcador de Sporting dessa época. Portanto, às vezes quando há aquelas estatísticas, defesas com mais golos, de facto o Moraes era defesa, mas também era extremo. E às vezes isso pode dar asa a erro, porque ele fez aquela época onde fez mais de 20 golos, até acho que fez 21 golos. Jogou sempre a extremo, portanto não devia estar Como presente defesa. na contabilidade como defesa. Mas é engraçado, é um jogador que deixa muitas saudades e que também já nos deixou recentemente. E falta aqui o Facchetti, não é? Exatamente, só ia completar a parte do Moraes, porque quando eu fui a Antuérpia em outubro, Sim, tu deste-me o contacto do Alexandre Batista, é verdade. do senhor Alexandre Batista, que me contou muito bem a história do cantinho do Moraes e da aventura por terras belgas, Sim. e que também que infelizmente nos deixou muito recentemente. Sim. Eu na altura lembro perfeitamente de falar contigo e de te dizer, pá, está impecável, bem disposto, lúcido, uma conversa em meia hora muito boa, uma cabeça fresquíssima. Fiquei surpreendido, não sabia sequer que ele estava doente. Fiquei muito triste porque ele recebeu-me com muita simpatia. Sim. E é curioso, não é curioso, esqueçam a palavra, é uma coincidência morrer no aniversário generoso da Taça das Taças, faz 60 anos, daqui a nada. Ele merecia ter celebrado essa efeméride. Sim, ir até lá, ir até à data, não é? Sim. Para celebrar o 15 de maio, é uma pena. E dessa equipa, de facto... Não há muitos heróis já, não. Pedro Gomes, o lateral direito, sim. Hilário, o lateral esquerdo. Uhum. Mas o Alexandre Batista era aquele que se apresentava no início do ano em melhor forma para... E tu comprovaste o ano passado. Outubro. Eu tive uma história engraçada, não comigo, mas com o Rui Viegas, que é da Rádio Renascença. Uhum. Ele entrevistou-o em 2016. Ok. Deve ter sido a propósito do Mundial 66, que o Alexandre Batista foi titular. Certamente. E o Alexandre Batista recebeu a equipa da Rádio Renascença em casa com chá e bolos. Muito bom. Engraçado, não é? Muito a mesma antiga. E desta vez, posso revelar sem qualquer problema, eu liguei-lhe e ele disse-me: o meu amigo não se importa e estou a acabar de me arranjar. É verdade. Lembro perfeitamente disto. Estou a acabar de me arranjar, se ligar daqui a 5 minutos já estou mais à vontade. E achei piada a expressão, estou a acabar de me arranjar. Portanto, era de manhã, não sei se eram 10h30 ou 11 da manhã, e achei piada. E depois de uma educação e de um português muito fluente, muito explícito e muito cuidado. Gostei muito do contacto e fiquei triste quando tiveste a notícia. Para quem está com imagens, olha para aqui para as nossas molduras, onde aparecem os senhores Inácio, Roberto Carlos, Moraes e falta um, o italiano Giacinto Facchetti, exatamente. Sim, grande Facchetti. Esse merece todos os elogios e mais alguns. É um jogador que fez história no Inter, e nós em fevereiro falámos muito do Bergomi,
como número 2, lendário, e aqui tem que se falar obrigatoriamente do número 3, Facchetti, também do Inter. É um defesa lateral esquerdo que provocou, curiosamente, a saída do Di Stéfano no Real Madrid, porque há uma final europeia em 64. O Inter é bicampeão europeu com o Helénio Herrera e o Facchetti à esquerda, e a primeira final é conquistada ao Real Madrid, a segunda é ganha ao Benfica, e na final europeia com o Real Madrid o Di Stéfano aconselha o treinador a marcar o Facchetti, porque era um jogador altamente improvável para a época. Era um lateral esquerdo que passava ao meio campo, que sabia o que fazer com a bola para lá do meio campo. Não era de marcar muitos gols, mas era muito perigoso. O treinador não ligou nenhuma. E claro, o Inter ganhou. E claro, não. O Inter ganhou e houve uma grande fatia de responsabilidade do Facchetti. Fez uma bela exibição. Também temos que perceber que o Real Madrid, quando perde com o Benfica em 62, já é uma equipa que está em 64. Sim. Mais estaria. Sim. E o Inter, no seu auge, não do Inter, mas do futebol italiano, porque o Milan foi campeão europeu em 63, portanto foi Milan, Inter. Portanto foram 3 anos seguidos de equipas milanesas. O Inter, com a sua pujança e fome de vitória, provocada também pelo Helénio Herrera, que era muito fervoroso, conseguiu ganhar a Taça dos Campeões, e o Di Stéfano achou por bem sair do Real Madrid, que o seu caminho já estava fechado, por enquanto, pelo menos, como jogador, e foi jogar para o Espanhol de Barcelona. E tudo por culpa de uma indicação para marcar o Facchetti. De facto, o Facchetti era um jogador impressionante. As crónicas que falam de um homem com uma pujança física. Era alto, era robusto, era constante e era perigoso. E um lateral na altura não era perigoso. O lateral era, quanto muito, era cuidadoso, sabia manobrar defensivamente, mas depois no ataque não era assim grande espingarda, passa a expressão. O Facchetti era especial, que depois tornou-se um símbolo do Inter como presidente honorário e até presidente. Ele teve... Eu posso estar errado, mas eu acho que o último jogador que ele apresentou em vida, obviamente, o último jogador que ele apresentou foi o Figo. Tenho essa ideia. Posso estar errado, pode ter sido outro português, pode ter sido o Quaresma, não sei. Mas eu acho que ele, que já partiu, era um presidente muito elegante, porque ele nunca perdeu esse estilo, e ele era uma figura altamente conceituada, até porque, lá está, era alto, era tipo modelo, um pouco na linha do Cesare Maldini, tipo um homem alto, muito educado, muito que sabia falar, sabia expressar as suas ideias. Facchetti era assim, e toda a gente fala de um homem com conhecimento vasto do futebol e não só. Sabes que o Sr. Facchetti inspirou, sem saber, a criação do grande Inter de Milheiros Futebol Clube. Explica-se rapidamente. A juventude de Milheiros seguia muito esse Inter de Milão, nessa altura. Okay. O meu pai era dos mais entusiastas. Sim. O Facchetti era o maior ídolo do meu pai nesses dias, juntamente com o Garrincha e o Pelé. Mas nesse Inter, o Facchetti. E por gostarem tanto desse Inter, os jovens de Milheiros criaram o seu Inter. Fundaram o seu Inter. Não me recordo agora o ano, mas estamos a 71, 72, por aí. E então passou a ser Inter de Milheiros Futebol Clube para se aproximarem do Inter Nazionale de Milano. O problema é que o Sr. Facchetti, naquelas televisões a preto e branco, aparentemente jogava com camisolas vermelhas e pretas, quando na verdade eram azuis e pretas. E o Inter de Milheiros equipou durante um desafio vermelho e preto, até que depois, numa Assembleia Geral, esse erro histórico foi corrigido. E agora veste de azul e preto como tem de ser. E sei que muito provavelmente em breve vais assistir a um derby de Milão na Maia, não é?
É pá, sim, espero, sim. Eu gostava muito. O Inter AC. Não Inter é de dinheiro. Milão, perdão, Inter de Milheiros contra O AC o AC de Milheiros, né? Milheiros. De vermelho e preto, não é? Esse AC. Exatamente, sim. Estou ansioso por ver, até porque já tinha ouvido as tuas histórias do teu pai. E também motivado por um convite de um amigo meu que também quer ver o jogo, então a ver se arrepiamos caminhos juntos de Lisboa e vamos ver esse Inter grande. AC em Milheiros. Vamos lá. Tudo pelo Facchetti. É giro, mas é giro de facto como é que um senhor italiano inspirou Claro, a é juventude engraçado. maiata a fundar um clube, não é? Lá está, o que dá força à importância do Facchetti e do seu número 3. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda estou a ver o número tanto na camisola dele como na da Itália. São coisas que ficam na memória. Um número bem desenhado. Yeah. Ruizinho, tens aqui mais números 3 para nos mostrares? Ou Não, tenho. Há bocado falei dos alemães Breitner e Berrema que marcaram em finais de Mundial. Em finais de Europeu só houve um, curiosamente foi no último Europeu, 2020, jogado em 21. Foi o Luke Shaw, do Manchester United, que marcou o primeiro gol da final. Portanto, ficou, na altura, Inglaterra 1, Itália 0. A Itália empataria e depois ganharia no desempate de penaltis em Wembley. Mas lá está, o Shaw, número 3, tem a honra de ser o primeiro 3 a marcar numa final do Europeu. É um grande feito. Claro que se não fosse o Platini, o Jordão marcaria de certeza à Espanha. Isso é claro como água 84. Número 3, já aqui falámos do Pep e é bom recordar que o Pep marcou no Europeu 2008, aí foi com o número 15, mas em 2012, em Lviv, nós estávamos a ver ao vivo e a cores, Portugal-Dinamarca 3-2, ele marca um dos golos, número 3. Portanto, o do Pep é quem sucede ao Jordão em golos de Portugal. Impressionante. No Europeu, é engraçado. E o Pep, para mim, nesse Europeu foi o melhor jogador português. Fez um Europeu fabuloso. Sim. Fabuloso. Yeah. Sem mácula. Grande Pep. Sim. Foi um Europeu bem conseguido da seleção portuguesa, com jogos interessantes. Sim. Mesmo aquele magro 1-0 com a República Checa nos quartos de final, podia ter sido à vontade 3 ou 4-0. Esse jogo foi um domínio absoluto. Foi bastante. Absoluto. O jogo com a Holanda também foi prometedor, portanto foi o jogo anterior, foi o jogo que ditava o adeus ou continuação de Portugal na prova, na fase de grupos. Portugal foi muito superior. A Holanda marcou primeiro pelo Van der Vaart, capitão, e Portugal respondeu em dose dupla pelo capitão Ronaldo. Mas foi um jogo também muito jogou muito bem. Sim. E Portugal foi imensos golos nesse dia, essa sim, noite. Sim. Aí já em Kharkiv. A campanha começou com uma derrota contra a Alemanha, não foi? Alemanha, Mário Gomes, se não me engano. Em Lviv. Lviv também. Depois há aquele golo Salvador do Varela contra Dinamarca 3-2. Ele entra em marca. Holanda, 3-2. Mais uma vitória. 2-1, Checa 1-0. República Checa, quartos de final, não é? E depois a derrota contra a Espanha nas meias finais nos penaltis. Sim. E olha, e nós lá a sofrer. Nós a curtir, sim. E a curtir uma vida muito bom. Polaco-ucraniana. Ruizinho, podemos avançar para o nosso Bora. Domingo Desportivo? Vamos a isso. Vamos a isso. Domingo Desportivo. Gosto muito do convidado deste Domingo Desportivo desta semana. Era um dos jogadores que eu na altura mais apreciava, apesar de ser um jogador incompreendido, pelo Tribunal das Antas. Sim, o Semedo, não é? Semedo foi um jogador que veio das camadas jovens, não é? Tem um percurso bastante interessante, tal como outros históricos que não se deram bem, ou melhor, que não se afirmaram no 11 titular do Porto por muitos e bons anos. Falo, por exemplo, do Bandeirinha ou do Vitor Nova, que foram campeões em todas as camadas jovens e depois jogaram aqui e ali. O Bandeirinha ainda foi ao Mundial, Bandeirinha, lembras-te? 86, chamado à última da hora. Marcou um golo ao Sporting, num 0-2 em Alvalade. O Bandeirinha foi ao Mundial e nunca jogou pela seleção. E depois ainda foi convocado em 92 pelo Carlos Queiroz para jogar com a Noruega, 91. E também não jogou. Não. Ele tem 0 minutos na seleção.
é um caso de tudo, não é? É giro. E a minha pergunta, já que falas disso, e Jorge Martins, que foi a 2 eventos, Jorge Martins. e não tem nada. Pá. Nada. Pois. Já falei também com ele sobre Foi. isso. Pois. Ele foi a 84, 86. Pois. Sim, só Mas podia ter pronto, sido o Jorge sendo guarda-redes, agora o bandeirinha já não é tão habitual, não é? Pois, é verdade. Sim. Um lateral que vai ao... Sim. Mas se calhar o Kennedy terá sido a mesma coisa, não? O Kennedy que é convocado para o Mundial 2002 e depois acaba por sair da convocatória por problemas de doping. Mas, nunca jogou? Pois sim, avança que eu nem vou ter. Nem sequer com a China, naquele particular Vamos antes. ver. Vê lá. Mas sim, Semedo está aqui número 3, porquê? Porque é estranho, não é? Semedo número 3. Ele geralmente é o número 10, não é? Era número 10. Aliás, ele naquela eliminatória europeia, que é o reencontro do Arthur Jorge com o Bayern Munique, Taça dos Campeões 90-91, ele é o número 10 dessa equipa do Porto, mesmo, o número 10 nas costas. Nas costas. E curiosidade monstruosa, num célebre Suíça-Portugal de qualificação para o Mundial 94, em que ficamos no grupo com a Itália, com a Suíça, com a Estónia e com mais... Perdemos em casa contra a Tele 3-1. Com a Escócia. Qualificação. Sim. Mas não perdemos com a Suíça. Empatamos 1-1 em Berna, se não me engano, e ganhamos 1-0 nas Antas com o gol do João Vieira Pinto. No jogo de Berna, o Carlos Queiroz, para além de lançar a titular um miúdo da 2ª Divisão, jogador do Estrela da Amadora, chamado Abel Xavier, número 2 na camisola, o número 3, lateral esquerdo, é o Semedo. E não é que a jogada do golo é cruzamento de Abel Xavier e cabeceamento de Semedo. Muito bom. Uma jogada entre o número 2 e o número 3. Muito e bom. Fica aqui o registro de um golo do número 3. Esquisito, que é o Semedo. Estamos em março, estamos a falar dos números 3, do nosso contentamento ou não. A verdade é que o Semedo, sendo o número 10, nessa noite de 93, na qualificação, acho que foi em março de 93, Suíça 1, Portugal 1, foi ele que fez o empate. Número 3, já aqui falámos de 3, do Jordão. Março de 93. Março de 93, 31 de março de 93. Ok. A Suíça marcou pelo Stefan Chapuisat Okay. E o Semedo empatou aos 44 minutos após jogada de Abel Xavier. Lembro perfeitamente dessa jogada. Lá direito. O Semedo tem 21 jogos, 2 golos pela seleção. Okay, olha. Nesta noite em Berna, sabes qual foi a equipa portuguesa? É giro, eu gosto muito de recordar estas equipas. Não. Até porque na altura, lá está, não havia tantos jogos como há hoje em dia e só iam os 5 jogadores para o banco. Portanto, era muito apertada a convocatória. Claro. Sim. Vítor Bahia na baliza, Abel Xavier, como bem disseste, de lado direito. Depois os centrais, Jorge Costa e suponho que ou o Peixe ou o Oceano. Só pode ser um deles dois. Deve ser o Peixe. E do lado esquerdo, o Semedo. Sim. Depois no meio campo, ou o Peixe ou o Oceano, com o Paulo Sousa, Luís Figo na direita, Rui Costa no meio e Paulo Futre na esquerda. Ponta de lança, Rui Águas. E suplentes. Depois, aos 50 minutos, sai o Semedo com um golo marcado, lateral esquerdo, entrou o Fernando Mendes. Ok. Curiosamente, Ok. o Carlos Queiroz preferiu o Semedo ao Fernando. E aos 67 minutos sai o Luís Figo e entra o Rui Barros. Não jogaram Neno, Paulo Madeira e Jorge Cadete. Muito giro. Yeah. Sim. Muito giro. Sim. Número 3, de facto. Depois também há outra história engraçada com o número 3, muitos anos depois, e tem a ver com a estreia da Pedreira. A estreia da seleção na Pedreira. Também em março, se não me engano, 2004. Portugal 1, Itália 2, e o primeiro gol da seleção na Pedreira é de Nuno Valente, número 3, e na baliza Buffon. É preciso. Atenção. O Buffon tem aqui um histórico, Vítor Paneira com Vitória, e agora Nuno Valente. Mas o Semedo é um jogador com... Se não me engano, também não será no dia 31 de março, não, esse Portugal e Itália, mas era demais, não é? Eram muitas coincidências. O Semedo é um jogador que tem uma passagem marcante pelo Futebol Clube Porto. Sim, tem muitos anos. Então. Muitos anos. E depois jogou em mais algum... no Salgueiros, não foi? Ele acaba a fazer 2 anos no Salgueiros e depois até... Tal como o Jama Maganhães joga no Lessa, um ano. É capitão. Portanto, aqui clubes aqui pertinho claro, da zona. Claro. E o Semedo no Porto tem... Além da formação, ele começa a jogar no Esmoriz. Faz um ano no Feirense, iniciados. Vem para o Porto Juvenis, Júniores, e depois faz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ora, vamos lá ver, desculpa lá, isto aqui até são tantos anos que os meus olhos até ficaram meio trocados. Ele faz no total 314 jogos e 37 golos pelo Porto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 épocas. 14 épocas no Porto. Deve ganhar para aí 8 títulos. E só nas últimas duas é que joga poucas vezes. Em 94 e 95, 5 jogos. 95 e 96, 3 jogos. O palmarés dele é incrível. Tem uma Supertaça Europeia, ao Ajax, 8 campeonatos, Pois. 4 taças de Portugal e 6 supertaças. Pois. Portanto, 10, 18, 19 troféus. Muito. Sim. E E agora trabalha no Porto, não é? trabalha no Porto, nas camadas jovens, Pois. treinador adjunto. E é um nome que é pouco falado, não é? Sim. E eu lembro que ele era muito assobiado nas antas, porque ele tinha um estilo, era aparentemente lento, não é? Vagaroso, não é? Vagaroso Sim, sim, a sim. conduzir a bola. Mas tec- pensador. ou pensador, não? tecnicamente muito evoluído, bom Ok. jogador, Tenho essa ideia, sim. pezinhos de lã, como nós Sim, dizíamos. sim, sim. E é um nome pouco falado, acho que merecia mais qualquer coisa. E fez parte Pois, de a equipas verdade muito que, fortes. A verdade é que, repara, o Porto tem tantos jogadores daí para cá, e se tu fores ao museu vais ver, não é? O 11, Sim. o 11 é todo feito de jogadores dos anos 80 para cá, não é? Eu diria que sim, não há nada para trás, não há. Não, é isso. E tu dizes assim, não está o Jardel, não, porque está o Gomes. Pois. Por exemplo, isto é um caso. O Semedo e o Domingos, se calhar, contrariavam um bocadinho aquele ADN? Não, Sim. aquele É, bem estereótipo de Claro, é bem possível. agressividade. não é? Sim. São as duas exceções. Claro. Mas era Percebo-te. um bom jogador, o Semedo, muito bom jogador. Percebo-te. E ele, depois de deixar de jogar, ele deixou de jogar no Salgueiros na época 99. Tinhas tu 22 anos, eras um menino, ainda tu 21. podias jogar a bola. E tu jogavas à bola? E ele faz a carreira essencialmente como treinador na formação, nas camadas jovens do Porto. Atualmente, se o 0-0 estiver certo, como deve estar, normalmente está, é treinador adjunto nos sub-15, portanto nos iniciados. Pois é, sim, é verdade. Adjunto do Mister, vamos ver quem é o treinador principal dos iniciados do Futebol Clube Porto, José Violante, não sei se será familiar Do António. do António. Mas continua ligado ao Futebol Clube Porto, portanto é uma ligação de uma vida inteira, o senhor José Semedo. Ruizinho, vamos avançar para o nosso música maestro, que hoje tem uma Bora lá. escolha exótica, Bem, sim, No é mínimo, verdade. do Vamos lá. senhor Rui Miguel Tavares. Vamos lá. Quem está connosco através do YouTube despede-se com estas memórias sobre José Semedo, um dos bons médios do futebol português nos anos 80 e 90. Quem está connosco nas restantes plataformas vai ter o privilégio de ouvir a música escolhida por Rui Miguel Tavares. Um grande abraço, até para a semana para quem está no YouTube. Até para a semana.